Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de louvor, um culto de adoração ao nosso Deus. Temos mais uma oportunidade de adorar ao nosso Deus, mais um momento de ouvir a sua palavra, mais um momento de cantarmos louvores ao nosso Deus, de entregarmos a Ele as nossas orações, uma oportunidade de crescimento, de culto. E aonde quer que estejamos, temos essa oportunidade hoje de entregar o nosso culto a Deus, como uma gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito com cada um de nós, o seu cuidado, porque Ele é o nosso Deus. Nós o adoramos, nós o louvamos, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele nos chamou, porque Ele nos resgatou, porque Ele nos salvou, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu quero ler para vocês Josué 1:9. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. É para esse Deus que nós iremos adorar, o Deus que nos encoraja, o Deus que nos chama a sermos fortes, que nos impulsiona, que nos levanta, que nos coloca para, junto conosco, enfrentar as dificuldades e dilemas dessa vida, dia a dia, a todo instante. É este Deus que nos encoraja, que nos chama a mantermos firmes, a colocar a nossa fidelidade com Ele, a sermos obedientes, a sermos corajosos. É para esse Deus, o Senhor, o nosso Deus, é que nós entregamos este culto, que prestamos este culto neste dia. Por isso, venham todos, vamos juntos louvar, vamos juntos adorar ao nosso Deus. Feche seus olhos, vamos agora fazer uma oração de adoração. Querido Deus e Pai, ó Deus, obrigado, Senhor, mais uma oportunidade que nós temos de te adorar, de te louvar, ó Pai, de te prestar culto. Ó Deus, que neste momento nos ajude, ó Pai, que a nossa mente, o nosso coração estejam firmados, centrados no Senhor. Que possamos, ó Pai, deixar todas as outras coisas de lado e voltar os nossos olhos para Ti. Para que assim, ó Pai, possamos nessa conversa, neste culto a Ti, ó Deus, poder Te ouvir, poder Te adorar, poder Te louvar. Recebe, ó Pai, o nosso culto. Recebe, ó Deus, a nossa adoração. Recebe, ó Pai, a oração que cada um irá fazer neste culto, ó Pai, onde quer que ele esteja, Senhor. Ouve, ó Pai, a nossa oração, o nosso clamor, ó Deus, e recebe, ó Pai, este culto, os nossos louvores, ó Pai, que eles possam subir como um aroma agradável a Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração e que o Teu Santo Espírito, ó Pai, que já se faz presente em nosso meio, possa, ó Deus, também elevar a Ti as orações, ó Deus, principalmente daqueles que estão com alguma dificuldade. Recebe, Pai, o nosso culto. Oramos agradecidos no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém? Vamos agora ouvir as nossas crianças louvando, adorando ao nosso Deus. Davi tocava sua harpa para louvar o Criador, tocava o seu instrumento com vontade e amor. Miriam tocava tamborim para louvar o Criador, tocava o seu instrumento com vontade e amor. Todo ser que respira louve o nome do Senhor. Todo ser que respira louve o nome do Senhor. Os sacerdotes tocavam as trombetas para louvar o Criador, tocavam o seu instrumento com vontade e amor.
unidade e amor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Eu toco meu violão para louvar o Criador. Eu toco meu instrumento com unidade e amor. Eu também toco meu piano para louvar o Criador. Eu toco meu instrumento com unidade e amor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Todo ser que respira, louve o nome do Senhor. Tchau. Nós teremos agora o nosso momento de intercessão, momento ao qual nós colocamos diante do nosso Deus os nossos pedidos, intercedendo, suplicando humildemente a Ele. Por isso, se você quiser nesse momento também, você pode escrever, colocando ali no chat o seu pedido de oração. Nossa igreja, assim que termina o culto, coloca diante do Senhor os pedidos de oração. Então, se você desejar, coloque seus pedidos de oração ali e também ore comigo. Nesse momento de intercessão, coloque os seus pedidos ou de algum conhecido seu, coloque-os diante do nosso Deus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, neste momento de culto a Deus, nós queremos interceder, Senhor. Interceder, ó Pai, por tantas pessoas que carecem, que necessitam, ó Pai, do Teu cuidado, da Tua poderosa e boa mão, da Tua misericórdia, Senhor, da Tua ajuda, ó Pai. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão doentes, que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, pessoas que vão passar por cirurgias, pessoas que estão passando por tratamentos, ó Pai, tratamentos físicos, tratamentos emocionais. Ó Deus, aqueles que estão internados em hospitais, ó Pai. Esteja ajudando, ó Pai, esteja curando, Senhor. Derrama, ó Pai, da Tua cura sobre essas pessoas, ó Deus. Ajude-as, ó Pai, em seus tratamentos, retire as dores, retire, ó Pai, o mal-estar e faça, ó Deus, com que essas pessoas possam viver bem, sem dores, sem dificuldades, ó Pai. Esteja visitando os hospitais, esteja, Pai, visitando, ó Deus, as casas que estão com enfermidade, ó Pai. Não só enfermidade física, mas também, ó Deus, quantas famílias estão enfrentando problemas de relacionamento, ó Pai. Dentro da própria casa, pessoas que não conversam, familiares, ó Pai, de repente marido e mulher, pais e filhos, irmãos. Ó Pai, visita esses lares, derrama, ó Pai, sobre essas vidas, ó Deus, o perdão. Que haja, ó Pai, perdão, ó Deus, que haja reconciliação. Cuida, ó Pai, dessas famílias, Senhor. Não permita, ó Deus, que elas vivam assim. Que haja, sim, ó Deus, um conceder do perdão, que haja reconciliação, que haja paz dentro desses lares, para que não haja mais gritaria, briga, nada disso, Senhor. Derrama, ó Pai, da Tua paz, do Teu entendimento sobre esses lares, ó Pai. Eu oro também, ó Deus, para aquelas pessoas que estão procurando emprego. Ó Deus eterno, que o Senhor possa ajudá-las, Senhor. Ajude, ó Pai, abrindo portas de emprego, Senhor, ajudando as pessoas a se especializarem, fazendo cursos, ó Pai. Aqueles, ó Deus, que não têm condições, que o Senhor possa ajudá-los a ter condição de pagar um curso, de entrar numa faculdade, de fazer uma especialização, ó Pai. Ajuda, Senhor, aqueles que estão trabalhando, que estão empregados, ó Pai, dê discernimento, dê sabedoria, ó Pai, ajude-os, ó Deus, afasta, Pai, destes irmãos e irmãs, pessoas que querem o mal, que querem prejudicar, ó Deus, retira essas pessoas de perto, ó Pai. E, ó Deus, que aqueles que estão trabalhando, ó Pai, possam crescer também profissionalmente, possam se desenvolver, possam ter oportunidades, ó Pai, de crescimento profissional,
de aumento de salário, Senhor, da provisão, ó Deus. Esteja, ó Pai, abençoando, Senhor, os empregos de todos os nossos irmãos e irmãs, ó Pai. Esteja também, ó Deus, cuidando daqueles que, de repente, por alguma situação, por algum motivo, se afastaram do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa chamar essas pessoas de volta para Ti. Que essas pessoas possam amolecer o coração que por alguma situação se endureceu. Que possam, ó Deus, querer assumir um novo compromisso contigo. Chama essas pessoas, ó Pai. Cuida delas, Senhor. Não permita que elas se percam neste mundo, ó Deus, mas que sim elas possam se voltar e voltar a Ti, ó Pai. Eu oro também, ó Deus, para que haja conversão nas famílias, ó Pai. Nos lares, ó Deus, onde ainda nem todos têm a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, que haja salvação nessas casas, ó Pai. Que haja ali, ó Deus, uma conversão, Senhor, e as pessoas e a família inteira possa junto Te adorar, Te servir. Esteja, ó Pai, com cada família que está conosco agora, ó Deus, participando deste culto. Esteja também, ó Deus, abençoando a reforma da nossa igreja, Senhor. Já Te agradecemos por tanto que nós caminhamos e ainda tem muita coisa a ser feita. Pedimos a Tua direção, ó Pai, a Tua provisão, o Teu cuidado ali, ó Pai, para que tão logo possamos terminar essa reforma e voltarmos presencialmente e juntos Te adorar, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus que ouve a nossa oração. Eu oro, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. E agora, depois de orarmos ao nosso Deus, confiando que Ele ouve a nossa oração, vamos louvá-lo. Vamos louvá-lo através dos cânticos. Cante junto, louve a Deus junto conosco. Vou caminhando com o Senhor, a cada dia eu mais perto estou, mais perto do que ontem estava. A Tua mão segurarei, sempre contigo eu andarei, em toda e qualquer estrada que o Senhor me levar, sempre contigo quero estar. E cada luta que eu passarei com o Senhor. As lutas que eu passo contigo, Senhor. Meus passos caminharão sempre lado a lado. Vou caminhando com o Senhor, a cada dia eu mais perto estou, mais perto do que ontem estava. A Tua mão segurarei, sempre contigo eu andarei, em toda e qualquer estrada que o Senhor me levar, sempre contigo quero estar. E cada luta que eu passarei com o Senhor. As lutas que eu passo contigo, Senhor. Meus passos caminharão sempre lado a lado. As lutas que eu passo contigo,
chegado aqui. E eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Ele faz um caminho de milagres pelo quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Vamos agora meditar na palavra do Senhor. Antes, vamos fazer uma oração por iluminação. Feche seus olhos, oremos. Querido Deus e Pai, ó Deus, neste momento de culto, vamos agora, ó Deus, ler a Tua palavra. E pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos proclamar a Tua palavra, para que possamos entender, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Nos use neste momento e que a Tua palavra, ó Deus, possa produzir transformação, possa produzir um renovo, ó Pai, em nossas vidas. Oramos no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos então para a leitura bíblica que está em 1 Reis, capítulo 18, do verso 1 até o verso de número 18. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor Deus disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para se apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, e por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus, e quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas, pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram, cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando, de repente, se encontrou com Elias. Ele reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e perguntou:
É o senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vá dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que o rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui? Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí, quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido um fiel adorador de Deus, o Senhor. Por acaso, não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas, em 2 grupos de 50, e providenciei comida e água para eles? Como é então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para se encontrar com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí, você, o maior criador de problemas de Israel. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Palavras do nosso Senhor, graças a Deus pela leitura de sua palavra. A seca tomava conta de toda aquela região. No capítulo anterior, capítulo 17, Elias ele profetiza a falta de chuva que duraria anos, tudo por conta do pecado que reinava em Israel. O rei Acabe, que pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele, trouxe a idolatria ao deus Baal, o deus da chuva, para Israel. E o povo se tornou idólatra e se afastaram de Deus e colocaram a sua fé em Baal. Porém, Baal não conseguiu os ajudar naquela forte seca que gerou uma fome gigantesca naquela terra. O castigo veio para que todos, começando pelo rei Acabe, pudessem ver quem era o Deus vivo e verdadeiro. Já então, no 3º ano da seca, Deus pede para que Elias vá encontrar o rei Acabe, pois o Deus vivo e verdadeiro faria chover novamente aquilo que Deus Baal, o Deus ao qual Acabe estava adorando e colocando ali para o povo adorar, o Deus da chuva, durante todo esse período não conseguiu fazer com que uma gota de água sequer caísse. E Elias então obedece a Deus mais uma vez e vai, demonstrando sua fidelidade a Deus e coragem, porque o rei Acabe, como nós lemos, tinha procurado Elias em todos os lugares, em todos os países, e todos os reis que falassem que Elias não estava ali em sua propriedade, em seu país, eram meio que obrigados a jurar que eles não tinham visto Elias. Então, nesses longos 3 anos de terrível seca, podemos imaginar como é que Acabe estava querendo encontrar Elias. Estava furioso. E ali nós podemos ver então, por parte de Elias, fidelidade, coragem e obediência. Na coragem, nós precisamos também exercer a obediência, e nós vemos isso em Elias. Ele foi corajoso em ir até o rei Acabe, mesmo sabendo que ele estava correndo risco. Ele obedece a Deus e vai. Coragem resultante de um relacionamento vivo com Deus que é vivo. Uma coragem exercida com obediência. Elias foi.
simplesmente obedeceu. Ele não ficou perguntando para Deus: como é que vai ser então, Deus? Se eu for encontrar Acabe, como é que vai ser? Aonde vai ser? Por que vai ser dessa forma? Nesse momento, qual que é o perigo? Elias não questiona Deus, ele simplesmente vai. Elias teve coragem e obedeceu porque conhecia o seu Deus, ainda que ao seu redor, ainda que no país, ainda que muitos e muitos tivessem desobedecido a Deus, ainda que muitos tivessem esquecido de Deus e se entregado ao Deus Baal, Elias não caminhou como a multidão caminhava. Elias não fez o que todo mundo estava fazendo. Elias sabia que servia a um Deus vivo e decide continuar obedecendo a esse Deus, o verdadeiro Deus. E além de Elias, nós vemos que Obadias, outro servo de Deus, também foi corajoso, talvez não tão corajoso como Elias, porque quando ele se encontra com Elias, nós vemos que ele fica com medo de falar para Acabe que Elias estava ali de volta. Mas ali, Obadias foi corajoso e manteve firme a sua fidelidade a Deus. Obadias, que era o administrador do palácio do rei Acabe, ele ocupava um importante cargo político e servia ao que nós podemos chamar de maldoso rei Acabe, aquele que trouxe idolatria para Israel, aquele que junto com a sua mulher Jezabel foi ali exerceu o pior reinado, que pecou constantemente contra Deus, se casou com uma mulher que adorava a Deus Baal e permitiu que ela trouxesse o culto a Deus Baal dentro de Israel. Ele levantou templos para que o povo adorasse ao Deus Baal. Por isso que nós podemos chamar que sim, um rei maldoso, carregado de pecados e de maldade. E nós podemos então imaginar como é que deveria ser difícil o trabalho de Obadias, se manter fiel a Deus, trabalhando em meio à maldade e idolatria. O texto ele nos informa que Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus. E mesmo Obadias vendo diariamente as atitudes maldosas, idólatras do rei Acabe, e ali a adoração que Acabe tinha a Baal e toda a idolatria que tomava conta do povo, todo o pecado que tomava conta ali das pessoas. Obadias, mesmo vendo todo esse cenário dentro do palácio, Obadias, ele continuou desempenhando a sua função da melhor forma possível. Tanto é que é ele quem o rei Acabe chama para ir procurar capim para os cavalos. Nós podemos perceber que Acabe confiava em Obadias, exatamente por conta de sua conduta profissional. Por mais que ele não se dobrasse a Baal, Obadias exercia a sua função ali, o seu trabalho dignamente, trabalhava honestamente, se dedicava ao seu trabalho. Nós já podemos ver aqui um ótimo exemplo para cada um de nós cristãos. Desempenhar da melhor forma o nosso trabalho e não nos deixar corromper e não nos deixar ser contaminados com o meio ao qual nós estamos trabalhando, nos mantendo fiéis a Deus. Não importa com aquilo que está ao nosso redor, mas sim a nossa fidelidade a Deus e a nossa coragem de continuar nos mantendo firmes e fiéis a Deus. E ali não só fidelidade de Obadias que foi vista, mas também a sua coragem. Quando ele esconde ali 100 profetas de Deus da rainha Jezabel. Quando ele esconde para que a rainha não os matasse. Porque a rainha Jezabel, mulher de Acabe, depois que ela trouxe a adoração do seu Deus Baal para Israel, ela começa a seguir o povo de Deus, matando os profetas do Senhor. Aqueles que não adoravam ao Deus Baal, buscando ali basicamente os profetas. Ela busca então exterminar com os profetas do Senhor. E Obadias ele não só esconde esses profetas numa atitude ali de amor e de coragem também, mas ele os alimenta
levando pão e água, mesmo ele correndo o risco de ser descoberto, de ter a sua carreira ali finalizada, de repente morrer, de ser morto por conta disso. Obadias se manteve fiel a Deus e foi corajoso, demonstrou a sua fidelidade a Deus. Nós somos chamados a ter essa mesma coragem, até mesmo em nossos trabalhos, principalmente quando formos confrontados com alguma questão moral e ética, como se alguém de repente nos chama a participar de algo errado, ou então nos colocam em situações que comprometem a nossa fé, a nossa honra, a nossa honestidade. Nessas situações, quando isso se apresentar à nossa frente, nós devemos obedecer a Deus, sempre a Deus e não aos homens. Evitar situações, nos colocar fora dessas situações embaraçosas que de repente se apresentam à nossa frente, não participar disso. Nós não devemos deixar e permitir que sejamos corrompidos pelo meio em que nós estamos vivendo ou ali em nosso local de trabalho. Nós devemos buscar no Senhor e em Sua palavra a melhor solução para essas situações, e até mesmo quando a gente sentir que está difícil, de repente no ambiente de trabalho, procurar outros irmãos para que a gente possa compartilhar e pedir ajuda em oração, em fé, em atitudes, para que a gente não seja corrompido. Até mesmo esses irmãos poderão nos ajudar a enfrentar essa dificuldade no trabalho que nós estamos enfrentando. Porém, não podemos e não devemos permitir que isso venha nos corromper. Ali Obadias não deixou ser corrompido pela idolatria de Acabe e de todo o reino. Ele se manteve um fiel adorador a Deus. Quando nós nos mantemos firmes e fiéis, é Deus que será glorificado através da nossa integridade, do nosso posicionamento, da nossa firmeza, da nossa fidelidade a Deus. Não se deixe corromper pelas situações que se apresentam à sua frente no seu trabalho ou em outros locais também. Obadias, mesmo trabalhando em um local muito difícil, ele manteve firme a sua fidelidade a Deus e ainda fez mais, se arriscando e com muita coragem, ele fez com que a vida de 100 profetas do Senhor fosse preservada. Atitude de coragem, atitude de fidelidade a Deus. Nós podemos ver que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele nos usa. Ainda que em alguns momentos nós necessitamos de coragem, é Ele mesmo que nos anima e chama para isso, para sermos corajosos e fiéis a Ele, porque Ele está conosco. Ele sempre está conosco. Ele nos chama, nos desperta a sermos corajosos, a nos mantermos firmes e fiéis em Sua palavra, não permitindo que as situações externas venham nos corromper, venham nos afastar de Deus, venham afetar a nossa santidade, venham afetar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus. Não permita isso. Tenha coragem de dizer não, de se afastar de situações como essas. É interessante que nós vimos aqui no texto que Deus ele guardou a vida destes 100 profetas através da atitude de Obadias e também guardou a vida do profeta Elias. Deus ele deu a provisão necessária para que todos os profetas, para os 100 profetas que Obadias ali guardou, escondeu, Deus fez com que esses 100 profetas pudessem então ser alimentados. Deus age com esses 100 profetas de forma natural. Obadias levando água e pão para eles. E nós podemos ver uma diferença. Para Elias, Deus agiu de forma sobrenatural, de forma extraordinária. Enquanto para os 100 profetas era Obadias quem levava água e pão, para Elias, Deus fez com que corvos levassem alimento para ele. Deus mandou ele ficar do lado de um riacho para que ele pudesse beber da água. E os corvos levavam 2 vezes por dia alimento, carne, para que Elias pudesse se alimentar. Uma forma ali extraordinária, sobrenatural de Deus
em cuidar de Elias e uma forma natural de Deus cuidar daqueles 100 profetas. Deus ele pode agir tanto de forma natural quanto de forma sobrenatural. Só que nós, muitas vezes, queremos e ficamos pedindo que ele venha agir sobre nós ou em alguma situação de forma sobrenatural. Como que operando milagres extraordinários, com ações que nos saltam os olhos, ações extraordinárias em nosso meio. Mas muitas e quase sempre Deus age de forma natural e nós não enxergamos isso, ou pior, não reconhecemos isso, porque nós queremos o sobrenatural. Muitos querem ver o sobrenatural, só que não paramos para ver o agir de Deus na vida de cada um de nós. Percebam que muitos só exaltam aquilo que pode vir a ser sobrenatural, mas se esquecem de olhar para o natural, porque Deus age muito mais no natural do que no sobrenatural. Se olharmos esse mesmo exemplo dos 100 profetas de forma natural e um profeta de forma sobrenatural, Deus age muitas vezes mais de forma natural, até mesmo sobre a sua vida, sabia? Você já parou e viu como é que Deus agiu em sua vida hoje de forma natural? Será que você reconheceu isso? O fato de estarmos aqui e você aí, Deus já agiu de forma natural em nossas vidas hoje. Muitas vezes nós nem percebemos isso. E eu quero chamar a atenção para que você perceba esse cuidado do Senhor de forma natural. Não fique apenas esperando ou olhando para o sobrenatural. Valorize o natural de Deus sobre a sua vida. Muitas vezes nós não percebemos o pão e a água chegando para nós, porque nós queremos e esperamos que corvos venham trazer alimento para nós. E aí, não conseguimos reconhecer todo o cuidado de Deus com cada um de nós quando temos o pão e a água. Nós não devemos agir assim. Perceba o cuidado de Deus sobre a sua vida com pão e água. Talvez ele possa mesmo agir de forma sobrenatural. Mas seja grato pela forma natural que ele tem agido constantemente na minha vida e na sua vida. Mas isso, para você, apenas confie no Senhor. Não fique esperando algo de sobrenatural acontecer. Apenas confie, porque Deus fará da melhor forma, do jeito dele, que é o melhor para cada um de nós. Saiba apenas que Deus fará com que a provisão chegue e muitas vezes Deus usará a fidelidade de seus servos para que isso aconteça, para providenciar tudo aquilo que necessitamos, para que a provisão do Senhor venha. E muitas vezes ele também usará de seus servos para que isso aconteça. Eu quero até contar um testemunho aqui. A nossa igreja mesmo, a IPI do Parque do Chaves, tem vivido isso. Ainda mais nessa reforma que nós estamos fazendo em nossa igreja local, em nosso templo físico, lá no nosso edifício. Lá, Deus tem feito tantas coisas nesse período de reforma que nós estamos passando. Algumas semanas atrás, a nossa reserva financeira havia acabado. A reforma já tinha consumido tudo que tínhamos juntado até aquele momento. Já fizemos feijoada, baião de dois, vendemos pano de prato, bolo e tantas outras coisas para levantar um fundo para mexermos ali na igreja, numa reforma extremamente necessária que tínhamos que fazer. Só que todo esse dinheiro acabou. Tudo que nós tínhamos, a nossa reserva ali, acabou. E nessa semana, algumas semanas atrás, quando acaba então todo o recurso que nós temos, o pedreiro ele pediu um valor que ele precisava, tanto para ele quanto para o ajudante. Ele já havia parcelado a sua mão de obra e naquela semana, ele, dentro dessas parcelas, ele, olha, eu preciso para essa semana de R$2.000. Eu me lembro que era uma quarta-feira, ali próximo do horário do almoço, quando ele faz ali o pedido da semana, né? Olha, essa semana eu preciso que vocês
nesse parcelamento que eu fiz para vocês, eu preciso desses R$2.000. E nós já não tínhamos mais dinheiro. Tinha acontecido alguns imprevistos também, que acabamos usando um pouco do valor que tínhamos, e naquela semana não tínhamos mais. E teríamos que esperar mais um mês para poder ajuntar esse valor. Mas o pedreiro estava precisando, ele já havia parcelado, ele necessitava daquele valor. Então eu orei ao Senhor. Eu orei ao Senhor e pedi: Senhor, nós precisamos pagar os profissionais que estão lá trabalhando e o nosso recurso acabou. Nós só vamos conseguir juntar isso daqui a um mês, mas eles estão precisando para agora. Nosso recurso acabou, Senhor. E estamos caminhando confiantes no Senhor, que é o nosso Deus, que cuida de todas as coisas, o Deus da provisão. Que o Senhor então nos dê essa provisão que nós tanto necessitamos. Eu clamei isso a Deus naquela quarta-feira. E após orar, descansei no Senhor, confiando no Deus ao qual nós servimos. Passado ali umas 2 horas, lembrando que quando o pedreiro faz esse pedido, né, era ali próximo do meio-dia, então lá pelas 2 horas da tarde, a nossa presbítera Silvia me mandou uma mensagem avisando que tínhamos recebido algumas ofertas de alguns irmãos. E eu perguntei para ela qual que era esse valor da oferta. E ela me disse, extremamente alegre: pastor, recebemos R$2.500 de ofertas. São de irmãos de outras igrejas, mas que têm um carinho tão grande pela nossa igreja. Depositaram R$2.500. Eu confesso que na hora eu fiquei tão grato a Deus, tão grato, que eu quase ele chorei de tanta emoção, de reconhecer esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. E Deus, ele nem deixou terminar o dia, ele mandou a provisão do que nós necessitávamos. Aliás, ele mandou mais, porque nós teríamos que comprar material e já tinha o valor desse material também. Deus, ele usou da fidelidade de seus servos para providenciar aquilo que nós estávamos precisando. E olha só, e Deus tem feito isso na nossa igreja mensalmente. Outros irmãos e irmãs de outras igrejas têm enviado da provisão do Senhor, e assim nós temos conseguido caminhar nessa reforma. Nós não temos condições de fazer tudo de uma vez, mas Deus tem enviado recursos e a provisão tem chegado e temos caminhado. Deus é fiel, Ele promete, Ele cumpre, Ele ajuda, Ele guia, Ele orienta. É o Deus da provisão. Por isso que nós precisamos ser firmes, ser fiéis a esse Deus. Precisamos ser fiéis porque Ele é fiel a nós. Temos que caminhar com fidelidade, obediência e coragem. Coragem para enfrentar todas as dificuldades que se apresentarão à nossa frente. Se lá na nossa igreja, quando nós vimos tudo o que tínhamos que fazer, se nós não tivéssemos essa coragem de fé mesmo, de partir para essa reforma, talvez estivéssemos parados ainda com um problema gigante. Mas nós cremos num Deus que é fiel e depositamos a nossa fidelidade nele também, e ele tem suprido a nossa igreja ali do Parque do Chaves. Precisamos manter a nossa fidelidade com Deus constante, e sermos corajosos para continuar prosseguindo. Obadias, ele foi corajoso em esconder aqueles 100 profetas do Senhor, e Elias foi ainda mais corajoso porque ele foi ao encontro de Acabe. A coragem de Elias aponta pela presença de Deus. Porque ele faz, naquele momento, quando ele se encontra com Acabe, ele rebate a acusação que Acabe, porque Acabe queria responsabilizá-lo por todos os problemas que a nação estava enfrentando. Só que Elias prontamente rebate essa acusação lá no verso 18. Eu não sou criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Acabe queria colocar a culpa sobre Elias e prontamente Elias rebate. Podemos até imaginar, Elias não abaixou a cabeça ou se intimidou
Podemos mesmo imaginar Elias apontando o dedo para Acabe: não sou eu quem criou todos esses problemas para o povo de Israel, foi você e o seu pai trazendo essa idolatria para Israel, se esquecendo do Deus vivo e verdadeiro. Vocês é que trouxeram fome para essa terra, a idolatria, o pecado que vocês estão cometendo e trazendo sobre essa terra. Isso sim fez com que a seca e a fome viesse sobre o nosso país. Philip Ryken, teólogo americano, escritor e autor de comentários bíblicos, ele escreveu o seguinte: Elias acusou Acabe de 2 tipos de pecado: omissão e comissão. O pecado de omissão é algo que você deveria ter feito, mas não fez. Trata-se de uma área na vida em que deixamos de seguir a Deus. Um pecado de comissão, por sua vez, é algo que não deveríamos ter feito, mas fizemos. Trata-se de uma transgressão, de uma área na vida em que deliberadamente ultrapassamos os limites de Deus. E Acabe havia pecado em ambos os sentidos. Ele havia abandonado os mandamentos do Senhor, cometendo o pecado da omissão. Assim, Acabe não estava fazendo o que deveria fazer, que era seguir os mandamentos do Senhor. E também Acabe estava adorando as imagens de Baal. Esse tipo de adoração falsa era uma transgressão, um pecado de comissão. Acabe estava fazendo o que não deveria fazer. O que ele deveria fazer era continuar seguindo a Deus e seus mandamentos. Só que Acabe, ele não faz nada disso. E o que ele não deveria fazer, que era a idolatria, ele faz. Ele peca por omissão, abandonando a Deus, e por comissão, adorando a outro Deus. Acabe deveria ter se arrependido de seus pecados, principalmente quando Elias se achega diante dele. Mas ele não se arrepende, ele não clama pela misericórdia de Deus. A seca instaurada em Israel foi uma grande oportunidade para Acabe se arrepender de seus pecados e reconhecer que somente Deus é o Deus vivo e verdadeiro, que Baal, que não tinha poder algum, que era o Deus da chuva, que não conseguiu fazer com que caísse um pingo de água sequer durante os 3 anos de seca, era um Deus morto. Mas Acabe não se volta para Deus. Ele esquece completamente de Deus e ainda tenta agir por si só mesmo. Ele não quer nada de Deus. Ele age por si só, ele tenta resolver o problema percorrendo o país inteiro através de capim para alimentar os seus cavalos, sinal de que ele achava que esses animais seriam importantes instrumentos de guerra e de proteção e poderiam trazer um falso sentimento de segurança. Só que voltar para Deus, que era o melhor caminho, que certamente traria segurança, Acabe não quis. Acabe prefere continuar desobediente a Deus e, por consequência, não reconhece seus erros e nem assume a responsabilidade diante da seca que assolava aquele país. Acabe prefere culpar Elias pela seca e ele não olha para os seus próprios pecados. Precisamos, e muito, tomar cuidado para não agirmos assim também, culpar o outro por conta dos nossos pecados, pois isso é um caminho sempre muito fácil. Você não reconhece os seus pecados e deposita no outro a culpa dos seus erros. Foi isso que Acabe fez. Por isso que ele não é o tipo de rei que Israel precisava e não é o tipo de rei que nós precisamos. Um rei desobediente, que não tem fidelidade alguma com Deus vivo, que não tem coragem de assumir os seus erros. Hoje nós temos condições de olhar para um outro rei, que é fiel, obediente, corajoso e que nos ama. Corajoso porque enfrentou uma cruz por amor a cada um de nós. Este rei é Jesus Cristo, um rei que tomou para si as nossas dores, um rei que tomou para si os nossos pecados, que ele que não tinha pecado algum, assumiu a nossa culpa, os nossos erros, os nossos pecados, em obediência a um Deus vivo. Jesus se entregou na cruz, morrendo em nosso lugar e ressuscitou pelo poder de Deus. É este o rei que nós devemos seguir, entregar as nossas vidas,
porque ele se entregou por amor a mim e a você. E ele quer te salvar. Ele quer te dar uma nova vida para que você possa viver essa nova vida em fidelidade a Deus, cheio de coragem e sempre obediente. Viva essa vida nova que Jesus está te oferecendo. E viva essa vida encorajado por Deus, obediente a Ele em um total sinal de fidelidade ao Deus vivo. Nós vemos que Elias foi corajoso, exerceu a sua fidelidade, foi obediente a Deus. Nós vemos ali Obadias, mesmo trabalhando num lugar completamente difícil, cheio de idolatria, se manteve firme, não se deixou contaminar pelo ambiente, se manteve firme, manteve a sua fidelidade a Deus, foi obediente ao Senhor. Nós podemos ver que o rei, que teve oportunidades de reconhecer o seu erro, os seus pecados, o rei Acabe prefere não fazer isso, prefere continuar pecando, não se voltando para Deus. Não é este o rei que nós precisamos. Nós podemos ser como Elias, fiéis, corajosos, obedientes a Deus, olhar até mesmo para Obadias no meio da dificuldade, manter a fidelidade a Deus, sendo obediente, sendo corajoso, não se permitindo contaminar com nada deste mundo. Não só no seu trabalho, mas também neste mundo. O pecado deste mundo que quer tanto nos corromper. Se mantenha firme, se mantenha ali firme, fiel a Deus, corajoso de dizer não, de enfrentar as dificuldades de frente, porque é Deus quem está te mantendo de pé. Mesmo em meio às dificuldades, o nosso Deus, que é o Deus da provisão, há de cuidar de nós, como Ele tem feito, como Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Reconheça esse cuidado tão constante de Deus em todo o tempo. Não espere apenas por sinais milagrosos, extraordinários, mas também naquilo que é natural. Reconheça o cuidado de Deus e, principalmente, se mantenha firme no Senhor, na sua fidelidade a Deus. Se mantenha obediente ao Senhor e seja corajoso, porque Deus está te despertando para isso. Amém? Vamos orar. Deus querido e Pai, ó Deus, obrigado por nos chamar, Senhor. Ó Deus, desperta em nós cada vez mais a coragem de enfrentar as dificuldades deste mundo, porque é o Senhor quem está conosco. Ó Pai, que possamos manter a nossa fidelidade a Ti, ó Pai, não nos deixando corromper com este mundo, ó Pai, com as tentações deste mundo, ó Pai, com o pecado que nos cerca, Senhor, com o inimigo que está ao nosso derredor querendo nos tragar. Que nós possamos manter a nossa fidelidade a Ti, Senhor. Que possamos ser obedientes à Tua voz, que possamos ser gratos a Ti com tudo que o Senhor faz conosco, ó Pai, desde do mais simples, ó Pai, até o mais extraordinário, se um dia assim o Senhor quiser operar em nossas vidas, mas que o nosso coração seja grato a Ti, com as coisas simples, diárias e constantes que o Senhor tem feito sobre cada um de nós, ó Deus. Obrigado, meu Pai, por nos amar tanto assim. Obrigado porque o Senhor nos colocou um rei que é corajoso, um rei que é fiel, um rei que nos ama tanto, o Teu Filho Jesus Cristo. E é para Ele que nós entregamos a nossa vida, e é para Ele, ó Pai, que nós iremos caminhar. Oramos assim, ó Pai, agradecidos no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estamos caminhando para o final do nosso culto. Vamos agora fazer uma oração, a oração final. Depois vamos juntos fazer a oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e depois vamos receber a bênção do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus querido, nosso Pai, queremos Te agradecer, ó Deus, por mais este culto, por mais esse momento de adoração, de louvor. Sabemos que servimos a um Deus vivo, um Deus que nos encoraja, um Deus que cuida de nós em todo o tempo, um Deus que está ali conosco, nos ajudando a caminhar.
Ó Pai, obrigado, Senhor. Este culto é para Ti, é a nossa adoração a Ti. E queremos tanto, ó Pai, Te agradecer, porque nós nem merecemos nada disso, mas a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, a Tua graça é tão grande que nos alcança e nos ajuda. Obrigado por tanto amor sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor. Que a Deus, nessa semana que está começando, possamos nos manter fiéis a Ti, não deixando que nada venha nos contaminar, seja no trabalho, em casa, na rua, com os amigos, nada venha nos contaminar. Que possamos manter a nossa fidelidade a Ti, Senhor. Que possamos, ó Pai, ser obedientes a Ti, Senhor. Que possamos ser corajosos para enfrentar tudo nesta semana que está começando, porque é o Senhor quem está caminhando conosco. Por isso podemos, sim, ser firmes e corajosos, fortes, tementes a Ti, ó Pai, porque o Senhor está conosco. Obrigado, ó Deus. Obrigado por nos despertar, por nos chamar, por nos levantar, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, em tudo nessa semana, nas decisões, ó Pai, que temos que tomar. Ajuda, Pai, o Teu povo, Senhor. E mais uma vez, somos tão gratos a Ti por tudo que o Senhor já fez por nós, tanto cuidado. Eu oro, Pai, agradecido, junto com cada irmão que está conosco neste culto. Oramos agradecidos a Ti, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. A oração do Pai Nosso nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, O poder e a glória para sempre. Amém. Recebeis agora a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão, o consolo e a alegria do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e até a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Corajosos, obedientes e fiéis ao nosso Deus, com a nossa fidelidade plena ao nosso Deus, chegamos ao final de mais um culto. Obrigado, Deus, por nos chamar, por nos despertar, por nos levantar e nos encher de coragem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado a exercer a nossa fidelidade diante de tanta dificuldade, mas o Senhor está conosco. Obrigado, Pai. E assim nós encerramos o nosso culto neste dia com o nosso coração agradecido a Deus. Eu também quero agradecer a você que está conosco, que tem nos acompanhado, que abre as portas da sua casa e juntos, ainda que distantes fisicamente, mas nós podemos adorar a Deus, podemos louvar, podemos prestar este culto ao nosso Deus. Obrigado por nos acompanhar durante este período. A nossa igreja ela continua em reforma, né? Estamos aí caminhando aos poucos, mas nós estamos caminhando. Já tivemos alguns mutirões aí de limpeza, tantos outros mutirões nós iremos fazer. Se você quiser participar desses mutirões, fale conosco, fale comigo. Aqui na ficha técnica do culto tem o meu telefone, você pode entrar em contato comigo não só para participar do mutirão, mas se você também quiser conversar, se você quiser orar junto, tá ali o meu telefone, o meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, será um prazer orar junto contigo. E se você desejar também participar dos nossos mutirões, e se você quiser, tiver esse desejo no coração de ajudar a nossa reforma, aqui vai aparecer os dados do nosso tesoureiro, você pode ali fazer a sua oferta, depositar e nos ajudar nessa reforma. Ainda tem bastante coisa para fazer, estamos ali mexendo no acabamento interno do nosso templo, então se você quiser
nos ajudar, contribuir de alguma forma, ofertar, fique à vontade. Será sempre muito bem-vindo. A gente tem olhado, alguns irmãos têm feito doações, ofertas de outras igrejas. É a provisão de Deus se achegando sobre nós. E se você sentir esse desejo no seu coração também, faça isso. Deposite, coloque aí a sua oferta de amor, fazendo com que a provisão do Senhor venha também se achegar sobre nós e para que a nossa igreja tão logo possa voltar aos cultos presencialmente, certo? Mais uma vez eu agradeço pela sua companhia, por esse momento de adoração a Deus. Obrigado, que você tenha uma semana de muita paz, uma semana de muita bênção, uma semana de muita fidelidade a Deus, de muita obediência, de muita coragem, sempre amparado pelo nosso Deus. Fiquem todos na paz do nosso Senhor, um grande abraço e até mais.